nos visita? Não, são todos da casa, sejam todos bem-vindos. E com uma grande salva de palmas vão receber o anjo da igreja que vai estar trazendo a poderosa palavra de Deus. Estenda as suas mãos para cá, vamos estar orando. Pai Santo e Poderoso, nesta tarde, Senhor, o anjo da igreja, teu servo, está trazendo a poderosa palavra de Deus. Abençoa ele poderosamente, Senhor, como o Senhor sempre tem feito. Pai Santo e Poderoso, que esta palavra, Senhor, encontre corações receptivos, Senhor, porque é a tua palavra que nos sustenta, Senhor. Nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Quem está contente com o Senhor Jesus? Aleluia. Tome assento, querido. Louvado seja o Senhor. Hoje em dia tem se ministrado muito sobre a graça de Deus e o amor de Deus. Isso é maravilhoso. Nós somos salvos pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. E nós somos livres do pecado pelo poder do Espírito Santo. Éramos escravos do pecado, mas a palavra diz: o pecado não terá mais domínio sobre vós. Ou seja, o Senhor nos livra, nos dá força para vencer tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. E a palavra de hoje nós vamos falar sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Na sexta-feira nós falamos sobre o arrebatamento da igreja, que acontece 7 anos antes da vinda. Mas antes de falar sobre a vinda, eu quero falar contigo sobre estar preparados para a volta do Senhor. Então abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 9, versículo 20. Apocalipse capítulo 9, versículo 20, diz assim: e os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Amém. Até aqui. Quando a gente estuda o livro de Apocalipse, você vai entender que antes de chegar aqui no capítulo 9, já houve a manifestação das pragas que Deus lançará sobre a humanidade. Os cavalos, os selos serão abertos, enfim. E agora ele diz assim, estes homens, mesmo tendo passado por essas pragas todas, por toda essa maldição que virá sobre a terra, durante o arrebatamento da igreja. Acontece o arrebatamento, durante esses 7 anos, as pragas virão sobre a terra. E a palavra diz que passado esse tempo, esses homens não se arrependeram da sua idolatria, da sua fornicação, adoração a demônios, não se arrependeram. E aí, por que isso acontece? Porque essas pessoas estão debaixo de influência do anticristo. E aí alguém diz assim: pastor, então isso é só lá para frente. Irmãos, eu vou mostrar para vocês que a humanidade já está debaixo do poder do espírito do anticristo. Abra 1 João, capítulo 4 e o versículo 2. 1 João, capítulo 4, versículo 2. Você encontrou? Diz amém. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Como que você conhece o Espírito de Deus? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Você confessa que Jesus Cristo veio em carne?
então você é de Deus. Quando a pessoa começa a ser contrária a Jesus Cristo, contrário à palavra de Deus, olha o que diz versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então o apóstolo João, ele está escrevendo para os irmãos da sua época e para nós. O espírito do anticristo já está no mundo, já opera. E de que maneira ele opera? Operando esses pecados que nós acabamos de ler. A palavra diz: aqueles que não foram mortos pelas pragas, continuam praticando esses pecados, não se arrependeram. A primeira coisa é adorando demônios, imagens de bronze, de ouro, de prata, de ferro, de barro, madeira, coisas que não pode ver nem ouvir, que não tem poder nenhum. O ser humano continua adorando essas coisas. E a palavra idolatria, irmãos, do grego, ela vem assim, ó, eidon latrel. Eidon significa eu vejo, latrel, adoro. Então quando a Bíblia fala de idolatria, não é somente os ídolos com uma imagem de alguma coisa ou de uma pessoa. Idolatria é quando você adora qualquer coisa que você vê, que não é o Deus invisível. A palavra diz que o Deus que nós servimos é o Deus invisível. Então quando o apóstolo Paulo chega em Atenas, ele diz assim: o Deus desconhecido, o Deus que vocês não veem, é esse Deus que nós servimos. O crente serve ao Deus invisível. Tem alguém aqui que serve o Deus invisível nessa tarde? Mas o espírito do anticristo já está na terra. E aí você vai encontrar pessoas que colocam qualquer coisa antes de Deus. E eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que muitas vezes estão dentro da igreja e você vê e a pessoa parece que é tão quebrantada e parece que adora o Senhor, mas diante de uma dificuldade, diante de uma enfermidade, eles colocam a seguinte oração: se Deus não me curar, então eu não sirvo mais a Deus. Se Deus não me curar, então do que adianta ir na igreja? Ou seja, eles amam mais a si mesmo do que a Deus. Isso é idolatria. Nós, irmãos, às vezes eu falo você, mas eu estou me incluindo nessa palavra, é só porque eu estou ministrando. Nós precisamos entender que nós somos criatura e que Deus é Deus. Deus, Ele é Senhor, Ele faz como Ele quer. Se a minha vida não está acontecendo do jeito que eu espero, Deus continua assentado no alto e sublime trono, e Ele continua sendo Deus. O momento em que eu digo assim: se Deus não curar o meu filho, se Deus não restaurar, então não adianta eu fazer isso ou eu fazer aquilo. Isso é uma adoração à criatura. E a palavra diz: amaram mais a criatura do que o Criador. Nós, irmãos, como criaturas de Deus, precisamos amar mais a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. E muitas vezes nós pensamos que são só as coisas boas. Não, não é só as coisas boas. Amar a Deus é mesmo em circunstâncias contrárias e difíceis, nós continuamos dizendo: Ele é Senhor na minha vida. Aleluia! Assim como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Se quer nos jogar na fornalha de fogo, pode jogar, não tem problema. Se o nosso Deus quiser nos livrar, amém. E se não quiser, amém também. Porque Deus é Deus e eu sou filho. Aleluia! Emanuel! Aleluia! A palavra diz no versículo 21, né, Apocalipse 9, que nós estamos: e não se arrependeram dos seus homicídios, de suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos.
Segura um pouquinho. Quem sabe você diz assim, homicídios eu não pratico, mas o espírito do anticristo está operando no mundo, e os homicídios estão acontecendo constantemente. Eu quero mostrar para você algo. Abra 2 Reis, segundo livro de Reis, 23:10. Diz assim, ó: também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Segura um pouquinho. Todos os povos pagãos, com exceção do povo de Deus, o povo de Israel, eles tinham o costume, pelo espírito do anticristo que já habita no mundo, de passar os seus filhos pelo fogo. O que é passar os seus filhos pelo fogo? Eles pegavam as suas crianças pequenas e jogavam no fogo, para morrer queimado. E ali então eles tocavam os tambores e tocavam os pandeiros, para que o grito das crianças queimando fosse abafado. E quando a gente vê isso, a gente pensa, que horror, não é verdade? E por que eles lançavam seus filhos no fogo? Para que houvesse chuva, para que a colheita fosse boa. Era o espírito do anticristo. E hoje, irmãos, você sabe o que acontece? No mundo, eu não vou falar nem da violência doméstica, feminicídio, guerras, essa violência que está acontecendo, que as pessoas não se arrependem de estar praticando esses atos. Eu vou falar, irmãos, somente de aborto. Sabe quantos abortos acontecem por ano no mundo? 57 milhões de abortos, todos os anos. Ou seja, as crianças continuam sendo oferecidas a Moloque, continuam sendo oferecidas a Satanás. Toda entidade abortiva, ela tem pacto maligno. Toda entidade que pratica o aborto, essas clínicas, o objetivo deles é oferecer essas crianças a Satanás. E sabe que existe uma lei que está correndo no Brasil, porque eles querem saber, porque em outros países já está acontecendo, então aqui eles já querem saber o que vai acontecer, quando uma criança que vai ser abortada ainda sai viva do útero, se devem concluir e terminar de matar a criança, ou se deve tratar essa criança como alguém que está passando por algum problema, uma enfermidade e precisa de socorro. Você compreende isso? Então nós, muitas vezes, parece que estamos alheios a essas coisas, mas aqui dentro da igreja, já tratei de jovens que abortaram, e parece que é normal, porque lá na escola, o espírito do anticristo é pregado, nas redes sociais, o espírito do anticristo é pregado, na televisão, o espírito do anticristo é pregado, e eles falam assim: o aborto vai acontecer sim ou sim, então vamos praticar um aborto seguro. Seguro para quem? Se você vai matar uma criança. Você compreende? O nosso país vizinho, Argentina, o aborto está ali acontecendo. Irmãos, o sangue de Jesus tem poder. Não se arrependeram, as pragas vêm, as maldições vêm, e quando Cristo voltar, o arrebatamento da igreja, as pragas virão ainda mais forte, e as pessoas continuam não se arrependendo dos seus pecados. Uma jovem que eu tentei salvar ela, então ela falou que tinha abortado já algumas vezes. Eu falei: minha filha, e ela: será que Deus me perdoa, pastor? Eu falei: claro que Deus perdoa, com certeza, mas depois que você conhece a Jesus Cristo, você não deve fazer mais isso. E ela era garota de programa, e conseguimos um trabalho para ela, para ganhar R$2.000 por mês. E passou um mês e pouco, eu fui lá na sua casa, junto com a sua mãe, e eu falei: como é que está o trabalho? Ela falou: eu saí, lá não dá. Eu falei: mas por que não dá, minha filha? Não, quem é que sobrevive com 2.000 por mês? Eu falei: sim, minha filha. Dela: não, pastor, eu no programa, eu faço R$1.000 à noite.
Às vezes faço 2.000 numa noite no programa, e eu vou comprar uma calça é R$900. Mentalidade dominada pelo anticristo. Eu falei, minha filha, tu sai, tu pratica os teus atos pecaminosos, o que é deturpado, você engravida, você aborta, você está cometendo pecado atrás do outro. Mas é que eu acho que não é pecado. E eu quero dar um alerta aqui para as irmãs da igreja. Escute, tem uma pílula chamada DIU. Não é uma pílula, né? O DIU é o que coloca lá para a pessoa não engravidar, o DIU. Mas na verdade, esse é um abortivo pecaminoso, porque ele é um abortivo. Ele não é um anticoncepcional, ele é um abortivo. A pessoa que tem DIU, o que acontece? Vai gerar e depois vai matar. A pílula do dia seguinte é a mesma coisa. Você pode ter engravidado e aí você toma, você aborta. Se você já praticou isso, saiba, o sangue de Jesus te purifica. Mas você precisa eliminar isso da tua vida. Porque você está, sem saber, oferecendo os teus filhos a demônios. Não pode fazer isso. Estamos juntos, igreja? Continua. Olha só o que diz a palavra. Não se arrependeram das suas feitiçarias. Sabe, no grego, a palavra feitiçaria, sabe como que está lá no original, na nossa Bíblia, quando está escrito em grego? Está escrito da sua farmaqueia. Sabe o que é farmaqueia? Essa palavra não te lembra alguma coisa? Farmaqueia. Te lembra que palavra? Farmácia. Sabe por quê? Porque farmaqueia, lá antigamente, quando os feiticeiros, era fármaco, feiticeiro. Eles se drogavam para então oferecer seu sacrifício aos ídolos e para praticarem os seus atos religiosos, vamos dizer assim. Aí hoje o que acontece? Uma epidemia de droga no mundo. Eu não preciso pedir para ninguém levantar a mão, mas quanta gente aqui já foi usuário de droga? E aí vamos deixar isso de lado e vamos pegar a farmácia mesmo. Quanta gente dependente de drogas dentro da igreja? Isso é feitiçaria. Pastor, o senhor é contra remédio? Não, eu não sou contra remédio. Mas eu sou contra a dependência. Pessoa não pode dormir se não tomar aquele remédio. Levanta de manhã, se não tomar o remédio, a dor de cabeça está explodindo. O remédio contínuo e cada vez mais forte é a feitiçaria do espírito do anticristo dominando a terra. E a palavra diz, não se arrependeram dos seus pecados. Irmãos, presta atenção. Alguém que te dá um remédio para amenizar a tua dor, alguém que te dá um remédio e diz, você vai tomar continuamente esse remédio. Escute, ele poderia curar você através da medicina, mas ele não te cura, ele te faz dependente químico, porque eles querem ganhar dinheiro, mas o diabo quer te manter debaixo de domínio. Estamos juntos? Próxima palavra diz assim, prostituição. Não se arrependeram da sua prostituição. Essa palavra no original é porneia. Não se arrependeram da sua porneia. Porneia, te lembra uma outra palavra? Que palavra? Pornografia. Não se arrependeram da sua pornografia. O que é pornografia? É o desenho, é a projeção escrita ou imagem de sexo pervertido, sexo que não é para ser projetado para os outros, o sexo é para o casal dentro do seu quarto. Estamos juntos? Não se arrependeram. Aí o que acontece hoje? Irmãos, você já parou para pensar que luta enfrenta a nossa juventude e os nossos adolescentes? Sabe com que idade os meninos e meninas nos dias de hoje estão se tornando viciados em pornografia? Com 8 anos de idade. 8 anos de idade. Estão se tornando viciados. Sabe por quê? Porque o papai e a mamãe pegam um celular com acesso à internet ilimitado e dá para o seu filho.
e deixa o seu filho à vontade com seu celularzinho. Você está entregando o teu filho a Moloque. O teu filho está se tornando um pervertido, porque ele está se carregando de toda essa perversão que há no mundo pelo espírito do anticristo. Eu não sou tão velho, irmãos, mas na minha juventude, não falo nem quando era criança, porque quando era criança, nunca tinha ouvido falar de nada disso. A palavra sexo já soava pesado para nós, quando eu era criança. E na adolescência a mesma coisa. Quando eu entrei na juventude, estou falando 19, 20 anos de idade. Irmão, para conseguir algum material pornográfico, você tinha que ir numa loja, olhar para a pessoa e falar: eu quero comprar essa revista ali. Isso ali já te segurava, isso aí já te segurava muito. Hoje, meus irmãos, a pornografia não é que ela está simplesmente na bandeja para quem quiser, na idade que quiser, em todas as redes sociais, e televisão. Não é só que ela está de bandeja, ela é incentivada pelo governo e pela escola, o espírito do anticristo. Então você vê texto para crianças pequenas, de 6 anos, de 5 anos, nas escolas, falando sobre sexo. Aí dizem: não, é para orientação sexual, é para perverter. Os mais velhos como eu, alguém precisou de orientação sexual? Ninguém precisou desse tipo de orientação sexual, e está todo mundo aqui. Todo mundo sabe o que é macho e o que é fêmea. Lá vem a perversão. Estamos juntos? É o espírito do anticristo neste mundo. E vem as desgraças, e a palavra diz: e não se arrependeram dos seus pecados. Continuam sem se arrepender. E por último fala de furtos, que é apropriação indébita, ou seja, corrupção. Então a gente pensa, no Brasil há muita corrupção, irmãos. No mundo, o mundo inteiro está corrompido. O homem que chega ao governo se corrompe. E dentro da igreja, muitos crentes são corrompidos por qualquer coisa. Se vai ganhar mais, está valendo. Irmãos, presta atenção. Ganhar mais, mas a tua família ficar sem você, não vale a pena. Ganhar mais, mas você não poder cultuar ao Senhor, não vale a pena. Isso é corrupção. Você não pode de jeito nenhum trocar Deus, trocar a tua família, trocar os que você ama por ganhar mais. Eu vou dar um exemplo aqui que é algo bastante controverso para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Hoje veio uma família na igreja e eles falaram assim: pastor, a gente sentiu a presença de Deus aqui nessa manhã como não sentíamos há muitos anos. Eles vieram de outro país. Falaram: pastor, nós andamos por muitas igrejas e não sentíamos. E a gente sabe que Deus está em todos os lugares. Eu falei: sim, mas não se manifesta em todos os lugares. Deus está em todos os lugares, mas não se manifesta. E não é porque leva um título lá na frente do estabelecimento dizendo igreja que Deus se manifesta. Deus só se manifesta onde Ele é adorado, onde Ele é invocado, onde há almas que desejam. Estamos juntos? Aleluia. Ô meu irmão, olha só que coisa. Estavam felizes porque Deus agiu neste lugar. E aí você vê alguém, muitas vezes chega e diz assim: pastor, eu estou indo embora lá para a cidade tal. E eu fico olhando e eles dizem assim: porque apareceu uma porta de emprego, porque abriu uma porta de emprego melhor, ou porque lá tem uma escola boa, tem uma faculdade boa. Mas eu não vejo alguém dizer assim: pastor, eu vou mudar para lá, mas lá tem uma igreja boa. Eu vou mudar para lá, mas eu já pesquisei, já fui. Tem uma igreja onde Deus opera, onde há liberdade, onde Deus está agindo. As pessoas não se preocupam com isso. As pessoas mudam e a última coisa que pensam, se é que pensam, é em igreja. Eles pensam que em qualquer lugar que chegar vai ter uma igreja. Vai ter, mas uma igreja onde Deus se manifesta,
Não. Corrupção. O crente só pode se mover debaixo da direção de Deus. Deus me dirige para lá, eu vou. Deus me dirige para cá, eu vou. Irmão, não tem empresa, não tem universidade, não tem casa, não tem melhor vida do que estar no centro da vontade de Deus. Eu conheço alguns irmãos, conheço pessoalmente irmãos, que aqui no Brasil eram pessoas maravilhosas, estavam na casa do Senhor, a família servindo a Deus, foram embora para os Estados Unidos. Eu conheci eles lá. Sabe o que aconteceu nos Estados Unidos? O marido foi trabalhar no pesado, pedreiro, igual eu, foi trabalhar no pesado. Comprou um carro bonito, mas para trabalhar tinha a caminhoneta velha. E durante o dia o marido está trabalhando no pesado, a mulher vai para a academia com o carro bonito. E toda cheirosa e toda perfumosa. E encontrou, isso não é um caso isolado, são vários. Encontrou um personal trainer bonito e cheiroso e americano, e a família foi destruída. Sabe por quê? Porque a pessoa saiu daqui e disse: vou ganhar mais. Não se preocupou se teria uma igreja, se era a vontade de Deus. E os filhos hoje estão nas drogas, hoje estão nas orgias. Poderiam estar dentro de uma igreja, servindo ao Senhor, aonde foram chamados. Presta atenção, essa palavra se chama corrupção. Você não pode corromper o homem interior pelo bem-estar exterior. Aplauda o Senhor por essa palavra, meu querido. Aleluia! Aleluia! E a palavra diz: não se arrependeram. Abra Mateus capítulo 3, versículo 1. Mateus capítulo 3, versículo 1, diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Segura, diga comigo: arrependei-vos. O povo tinha que se arrepender porque Jesus Cristo manifestaria o seu reino, o início da manifestação do reino de Jesus. Para que o reino se manifeste, tem que ter arrependimento. Vai comigo, Marcos 6 e 12. Marcos 6 e 12 diz assim: e saindo eles pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Presta atenção. Primeira coisa, arrependei-vos. Primeira coisa, eles pregavam: se arrependam. Depois que a pessoa se arrepende, expulsa os demônios, unge com óleo e cura os enfermos. Primeiro há arrependimento. Diga comigo: arrependimento. Às vezes a pessoa está vivendo nessa graça que é pregada hoje, mas que está contrária à palavra de Deus. Pastor, eu estou com essa enfermidade e não recebo a cura, não recebo a cura, não recebo. Jesus já pagou, mas e por que não está acontecendo? Porque não há arrependimento. Sem arrependimento, muitas vezes, você está impedindo de receber o teu milagre. Olha lá, Marcos 6 e 12, agora vamos para 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. 2 Coríntios 7 e 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Você entendeu esse texto? A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. O que é a tristeza segundo Deus? Quando você comete um pecado, você sente tristeza, você sente angústia. E essa tristeza que você sente, essa angústia que você sente, te leva ao arrependimento. Eu não pratico mais isso. Eu lembro um jovem que aceitou Jesus Cristo como Salvador, aqui na nossa igreja, e ele foi batizado com o Espírito Santo, e estava cheio do poder de Deus. E um dia eu ministrei que o sexo é só depois do casamento.
E quando terminou o culto, ele veio e falou assim: pastor, por quê? Eu acho que não tem nada a ver isso que você está falando, pastor. Eu falei: mas o que eu estou falando não importa, importa o que diz a Bíblia. O que você acha também não importa. A Bíblia diz que sexo é depois do casamento. Ele falou: não, mas eu estou bem feliz, eu estou alegre. Eu falei: sim, porque você aceitou Jesus e foi cheio do Espírito Santo. Mas quando você cometer o pecado, você vai entristecer o Espírito e vai ficar vazio dele. Eu acho que não tem nada a ver. Passou um tempo, ele veio: pastor, me ajuda. Estou angustiado outra vez, estou triste, pastor, há uma angústia terrível dentro de mim. Eu falei: está vendo? O que você aprontou? Pastor, eu saí do culto, eu fui para uma boate, daí saí com uma menina, e a gente ficou, né? Eu falei: está vendo, meu filho? Agora tu vai ter que buscar arrependimento, para receber perdão do teu pecado, e para que você volte a ser portador da glória de Deus. Posso ouvir um amém aqui? Aí diz assim, a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza do mundo, ela é remorso, não é arrependimento. Tristeza do mundo, a pessoa pratica o mal e fica com remorso. Sabe a tristeza do mundo? O camarada vai lá, adultera, trai a sua família, ele sente remorso. Não devia fazer isso. Estou traindo a minha esposa, estou traindo a confiança da minha família, mas ele não é liberto, ele não é livre, ele volta a pecar, e ele volta a pecar, e continua com remorso, e isso opera tristeza nele, e destrói a sua casa, diferente do arrependimento que Deus dá. Então nessa tarde, se a palavra toca o teu coração, diga: Senhor, traz arrependimento ao meu coração. Aleluia. Lucas capítulo 5, versículo 32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Segura aí. Tem gente que conhece esse texto e usa esse texto para justificar os seus pecados. E ele diz assim: não, a palavra diz que Deus não veio chamar os justos, Deus veio para chamar os pecadores, né? Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes, e eu sou doente, eu sou pecador, mas se esquece do restante. O Senhor veio chamar os pecadores ao arrependimento. Se não há arrependimento, então não há mudança de vida. A graça que é pregada e que não transforma você, se essa graça de Jesus Cristo não te transforma, você pode estar enganado, e quando soar a última trombeta, você pode ficar. Amém? Vamos lá. João capítulo 5, versículo 13. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Você está acompanhando? O Senhor Jesus cura o homem, e as pessoas começam a dizer: quem te curou, quem te curou? Eu falo: não sei, porque Jesus já tinha saído. Mas depois Jesus encontra ele no templo e diz: já está curado, né? Você está bom? Tô, Jesus, eu estou curado, estou são. Falando: glória a Deus. Eu falo: glória a Deus, que benção. Então não peca mais, para não te acontecer coisa. Mas hoje o evangelho que é pregado, o evangelho da graça, está dizendo: pode pecar, Jesus te perdoa, Jesus te perdoa, Jesus te perdoa, Jesus te perdoa. Eu até recebo cura, eu estou vivendo uma vida de adultério, uma vida de fornicação, uma vida de mentira, de enganos, eu estou na pornografia, eu estou na feitiçaria, ou seja, estou adorando mais a mim mesmo do que a Deus, mas está tudo bem, porque eu continuo recebendo de Deus. O Senhor está dizendo para você: está recebendo? Está sendo abençoado? Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Será que eu posso ouvir um amém? Aleluia. Esse versículo que nós vamos ler agora, o mundo sabe de cor. Eu acho que o mundo conhece mais esse versículo do que: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sério?
de verdade. Quando você entra nas redes sociais, você vai encontrar isso que nós vamos ler aqui, muito mais, de tudo quanto é forma. Nas conversas, nos posts, em tudo que é canto você vai encontrar isso aqui. Muito mais do que o Senhor é o meu pastor. Quer ver? João 8 e 10. João 8 e 10, Evangelho de João. Olha o que diz. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te. Irmãos, então é comum nas redes sociais, é comum nas conversas, a pessoa está fazendo algo errado e ele diz: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E quando alguém diz assim: está errado isso que você está falando, isso que você está fazendo aí está errado, as pessoas dizem assim: sai para lá, santão, vai dizer que você não tem pecado também? Então, quando você se posiciona dizendo que o pecado te leva para o inferno, as pessoas te acusam de santão. Irmão, não é santão, é santo em Jesus. Então, o tempo todo as pessoas estão dizendo isso. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Você não pode falar nada. O que você está falando para mim? Você também tem pecado. Mas se esquecem da palavra do Senhor Jesus: vai, não peques mais. A mesma palavra que ele disse para o jovem que foi curado: para que não te suceda coisa pior. Aquela mulher teve uma oportunidade de arrependimento, uma oportunidade de salvação. Hoje nós temos a oportunidade de salvação, e pegamos a graça e fazemos da graça uma graça barata. Ah, Jesus me perdoa, Jesus me perdoa, Jesus me perdoa. Eu dou as costas para Jesus, mas daí eu volto. Eu dou as costas para Jesus, mas daí ele sempre está ali. Irmão, a palavra diz assim: não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. Sabe o que é contender para sempre? Por que Deus fala essa palavra? Porque o Espírito de Deus contende com você, dizendo: não faça isso, isso está errado, não dê as costas para mim, não me abandone, adore a Deus primeiro, você é criatura, Deus é que é importante. O Espírito está contendendo com você, e você diz: hoje eu vou na igreja, amanhã hoje eu não vou. Ah não, hoje eu estou aborrecido, hoje fulano olhou feio para mim, hoje eu não gostei da palavra. E a pessoa, e o Espírito está contendendo: não faz isso, vamos servir a Deus, vamos servir ao Senhor, o Espírito. Mas a palavra diz: não contenderá para sempre. Tem um momento em que o Espírito para de contender, e a pessoa cai no mundo, e ela cai no mundo acusando a igreja, acusando o pastor, acusando o irmão. Mas não, está no mundo por sua livre escolha. Estamos juntos? Porque não se arrependeram dos seus pecados. E infelizmente nós vemos uma igreja no Brasil e no mundo hoje focada nessa graça barata, que não busca o arrependimento nem a santidade. Um pouquinho para frente, para terminar. João 4, 2 e 4. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que agora já está no mundo. Estamos juntos, irmãos? Amém? Eu estou dando o meu máximo aqui, porque o culto da tarde é muito curto, para eu conseguir ministrar essa palavra para ti. O Senhor Jesus, Ele virá. Primeiro arrebatamento, 7 anos depois acontece a segunda vinda de Cristo. Para eu te falar da segunda vinda de Cristo, eu quero te falar da primeira, para que você entenda. Porque o Antigo Testamento, ele é um espelho do Novo Testamento, das coisas que aconteceriam. E o Novo Testamento é também um espelho das coisas que irão acontecer. Você já vai perceber. Vamos lá. Abra aí João capítulo 12,
versículo 12. Evangelho de João, 12 e 12. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio. Mas, quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. Segura um pouquinho. O Senhor Jesus monta num jumentinho. O que um jumentinho é? O que um jumento é? Um jumento é um animal de carga. Não é um animal de transporte de pessoas, é um animal para levar cargas. E o Senhor Jesus escolhe esse animalzinho, senta sobre ele, e é dessa forma que o Senhor Jesus vai entrando em Jerusalém pela Porta Dourada. Ele vai entrando e as pessoas lançam os ramos no chão. Por isso que a Igreja Católica ainda tem o costume de domingo de Ramos, celebrando esse dia em que Jesus veio montado sobre um jumento. Irmãos, por que Jesus estava sobre um jumentinho? Os discípulos não estavam entendendo. Por que Jesus escolheu um jumentinho para andar, um animal de carga? Jesus estava se apresentando como um servo, humilde, sobre um jumento. Estamos juntos? Quando Jesus é glorificado, eles começam a conversar e aí eles lembram. E lembra que alguns dias atrás Jesus entrou ali e ele estava no jumentinho? É porque está escrito que era assim que ia acontecer. Estamos juntos? Jesus, ele entra pela Porta Dourada. Agora, olha só o que acontece. Essa é a primeira vez que Jesus se apresenta como rei. Vamos para a segunda vez, que será a segunda vinda de Cristo. Apocalipse 19 e 11. Apocalipse 19 e 11. E vi os céus abertos, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aleluia! A primeira vez Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. A segunda, ele vem montado num cavalo branco. Por que num cavalo branco? Porque o cavalo era usado em batalhas, em guerras, e ele vem para pelejar. Presta atenção, depois do arrebatamento, 7 anos no céu, Jesus vem para pelejar contra o anticristo e os exércitos da terra, que estarão para destruir Israel. Querem exterminar Israel do mapa. Todas as nações do mundo estarão contra Israel. Nesse momento, Jesus vem num cavalo branco, aleluia, vestido com um manto manchado de sangue, na sua boca sai uma espada, os seus olhos são como chamas de fogo, os seus pés como latão reluzente, e sobre o seu manto, sobre a coxa, desce aquele manto, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia. Abba Pai. Primeira vez Jesus veio para servir. A segunda, ele vem para tomar posse do seu reino milenar. Louvado seja o Senhor Jesus. Irmãos, vai comigo aí, Apocalipse 17, 14. Presta atenção na palavra. Apocalipse 17, 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Segura isso, pode deixar esse versículo aí. Quem é que vai combater contra o Cordeiro? O anticristo, a besta e esse exército inimigo vão combater contra o Senhor, mas o Senhor os vencerá. Veja só, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Agora presta atenção nessa palavra. Vencerão. Quem é que vai vencer, irmão?
os que estão com Ele, chamados e eleitos e fiéis. É você, é eu. Aleluia! Às vezes, irmãos, parece que a igreja de Cristo está sendo sufocada, e as pessoas dizem que as portas do mundo estão entrando na igreja. É mentira, porque a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluia, é o contrário, é a igreja que está tomando posse nessa terra e vai vencer, mesmo que pareça que o mundo está dominando, que o anticristo está dominando, né, nas escolas, nas faculdades, matando os cristãos, e todo mundo que fala de Jesus é zombado. Hoje é zombado, mas daqui uns dias vai começar a ser perseguido no Brasil também, para a morte, para ser espancado. Dá a impressão que a igreja está perdendo, mas não, a vitória já foi garantida na cruz do Calvário. Aleluia, louvado seja o Senhor. Glória a Deus, irmãos, glória ao Senhor Jesus. Vamos lá, olha só, Apocalipse 19:11, eu quero só fazer essa leitura contigo completa aqui para você se alegrar no Senhor. Apocalipse 19:11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, esse é o Deus que nós servimos. Aleluia, aleluia. A primeira demonstração, a primeira entrada de Jesus como rei em Jerusalém é sobre um jumentinho. A segunda vai ser como o Rei dos Reis. Vai ser uma entrada triunfal, irmão, vai arrepiar. Aleluia, vai ser algo maravilhoso. Agora, olha só, em que época que Jesus entrou em Jerusalém? Isso é importante você saber, porque é um espelho. Não sei se você está percebendo, é um espelho. A mesma coisa que aconteceu lá atrás, acontece no Novo Testamento e vai acontecer no futuro agora. Olha só, João 12:1. Evangelho de João 12:1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Você vai ler todo esse texto depois, se você se interessar, e você vai chegar no versículo 12. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, aí o que acontece? Ou seja, no dia de Páscoa, domingo de Ramos, é o dia que Jesus entra pela porta dourada. Vamos lá, eu quero te mostrar uns slides aqui bem rapidinho. Vamos colocar o primeiro ali para mim. Pode apagar a luz, por gentileza, fica mais fácil. É o PowerPoint, o primeiro aí, tem aí? Já está pronto, senão a gente deixa, minha jovem. Aqui, irmãos, esse primeiro slide é uma foto que eu tive o privilégio de tirar, irmãos. Você está no Monte das Oliveiras e você consegue ver lá o chamado Domo da Rocha, ou Domo Dourado, onde há uma mesquita.
Estamos juntos? Estamos vendo isso aqui? Coloca o próximo slide aí. Quando você sai, deixa as oliveiras para trás, você vai ter esta imagem. E você pode perceber, irmão, que aqui, ó, tem essas pedrinhas aqui, ó. Isso daqui é um cemitério. Está cheio de túmulos ali. Isso ali são túmulos. E bem encostado no muro, mostra para mim o muro lá, a próxima imagem. Aqui no muro, você vai ter novamente túmulos aqui também. E você percebe que tem uma porta aqui, ó. Aqui você não tem ideia, mas essa porta, irmãos, ela é gigantesca, é muito grande mesmo, tá? Para ter uma ideia que tem um poste aqui, o poste está aqui, esse pedacinho ali é o poste. Então você tem uma ideia do tamanho desse negócio. Por que essa porta está fechada? Porque essa porta, foi exatamente por essa porta aí, que o Senhor Jesus entrou montado num jumentinho. Você está entendendo? Então, as pessoas olhavam lá para dentro. O que eles olhavam lá para dentro e por que Jesus entra por essa porta? As pessoas comuns não passavam por essa porta. Só podia passar por essa porta os sacerdotes. E o sumo sacerdote, ele entrava por aqui. Essa porta, ela dava direta no templo de Salomão, que estava na frente. Ali para o lado, ali não é exatamente o local do templo, onde tem aquela mesquita. É em linha reta aqui, que vai ser reconstruído o terceiro templo de Salomão. Jesus, ele entra por aqui. O que acontecia? Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ou seja, ele entrava por essa porta, entrava no templo, e aí as portas iam se abrindo e as pessoas vinham lá dentro. As pessoas ficavam no pátio, alguns ficavam dentro, mas no Santo dos Santos não podia entrar porque tinha um véu. Está acompanhando? Aquele véu impedia as pessoas de entrar lá dentro. Mas no dia em que Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário, poucos dias depois dessa entrada do Domingo de Ramos, o que acontece? Quando Jesus é crucificado, as pessoas estão olhando por essa porta, a igreja está aberta, o véu está lá, e quando ele grita na cruz do Calvário, está consumado, o véu do templo se rasgou. E todas as pessoas que estavam por aqui, estavam aqui no Monte das Oliveiras, olham para aquilo e veio o véu se rasgando. E eles veem, o que aconteceu? E a palavra diz que eles batiam no peito, quer ver só? Vai comigo, Lucas, capítulo 23, versículo 43. Pode acender as luzes, por favor. Lucas 23, 43. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol. E rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este era um homem justo. E toda a multidão que se ajuntara a esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Então, o Gólgota, irmãos, é próximo àquele lugar ali. Eles voltavam batendo nos peitos. E quando eles chegam, essa porta ali não estava fechada como nós vemos agora, ela estava aberta, não tinha aquelas pedras. O templo está aberto e o véu está rasgado. Aleluia. Estamos juntos? Você pode imaginar aonde é que Jesus Cristo vai fazer a sua segunda vinda? Você consegue imaginar aonde é? Né? Com certeza vai ser nessa porta dourada. Olha só, coloca de novo para mim a porta dourada ali, essa aí mesmo. Olha só, por que essa porta está fechada? Abra Ezequiel 44, versículo 1. Profeta Ezequiel 44, versículo 1. Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, o templo de Salomão, né? Está falando aqui. Que olha para o oriente, olha para o Monte das Oliveiras, que estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, e por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, por ser príncipe, se assentará nela para sempre, para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará
e por esse mesmo caminho sairá. Segura aqui. Esse texto que nós estamos lendo está falando dessa porta. Só que olha o detalhe, Ezequiel, quando ele entrega essa profecia, isso aqui está se passando quase 600 anos antes de Cristo. Ezequiel está no exílio, ou seja, está num outro país. E lá Deus dá uma visão para ele do templo reconstruído, o santuário, o templo reconstruído. E quando ele está passando, ele vê as portas, ele vê os portões, está tudo como foi reconstruído, mas o portão está fechado, aquela porta que dá para o Monte das Oliveiras está fechada. E ele diz, por que está fechada? E ele diz assim, porque Deus passou por ela. Quem é que passou por ela? E depois aquela porta, nenhum rabino mais passou por ela. O Senhor Jesus, num jumentinho, passou por ela. E aquele véu do templo se rasgou quando ele clamou Abba Pai lá na cruz do Calvário. Irmãos, sabe o que significa essa palavra aqui? Ele falou assim, quando Jesus passar por ela, o véu vai se rasgar. E quando o véu se rasgar, nenhum sumo sacerdote mais vai passar, porque não vai fazer sentido. Não sei se você entende. O sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano para fazer expiação pelo pecado do povo. Mas agora Jesus Cristo já entrou e perdoou todos os nossos pecados. Então não há mais razão de entrar nenhum rabino por aquela porta. Estamos juntos? Agora, sabe o que é interessante, irmão? Que a porta, ela foi literalmente fechada. Tem um homem que provavelmente vocês já ouviram falar dele, Saladino, ou Saladin, tem até uns desenhos animados de Saladin. Quem já ouviu falar de Saladino? Saladin, né? Um guerreiro, muçulmano, um sheik muçulmano ali. O que acontece? Ele vence os cruzados, os templários em batalha e toma Jerusalém. Presta atenção, ele toma Jerusalém. E quando ele tomou Jerusalém, ele ficou sabendo dessa história. Porque os judeus, até hoje, eles dizem que quando o Messias voltar, o Messias vai passar por essa porta, o templo vai estar em linha reta e ele vai entrar lá dentro. Os judeus creem nisso. E quando Saladino toma a cidade, ele fica sabendo disso e diz assim, o quê? Então o rei dos judeus, quando ele chegar, ele vai entrar por essa porta? Não vai não, vamos fechar. E ele fechou toda a porta. Sem saber, ele estava cumprindo a profecia de Ezequiel. Esse teu Deus é maravilhoso, está no controle de todas as coisas. Aleluia! E alguém diz assim, pastor, mas e por que os cemitérios? Então, esse cemitério que está coladinho aí, esse é o cemitério dos muçulmanos. Aquele cemitério que está um pouquinho mais longe é o dos judeus. Por quê? Porque o judeu, ele crê, aqueles que creem na ressurreição, que quanto mais próximo do templo estiver a tua sepultura, antes você vai ressuscitar quando acontecerem todas as coisas. No dia da ressurreição, aqueles que estiverem sepultados mais próximo do templo ressuscitarão primeiro. Então eles colocavam os seus túmulos próximo ao templo. Saladino, sabendo da história de que rabino, porque o nosso Jesus é um rabino, é um mestre, não toca em coisa imunda, não entra em cemitério muçulmano, ele então criou na frente dessa porta um cemitério para que Jesus não passasse. Mas só acontece o que, irmãos? Agora é que vem o bonito disso aqui tudo. Vamos lá, olha só, Zacarias 14 e 4. Zacarias 14 e 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre aonde? O Monte das Oliveiras, que está ali diante desse muro aí. Os pés de quem? Os pés do Senhor Jesus, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. Já há um princípio de vale ali, que ali inicia o vale de Josafá, tá certo? Então esse terremoto vai fazer com que esse vale, é uma fenda que já existe, uma fenda natural. Só que naquela época que escreveram isso aqui, ninguém sabia, só o nosso Deus. Vai haver um terremoto e vai se abrir esse vale ali, ó. Olha só, versículo 5, e fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, reis de Judá.
Presta atenção que palavra maravilhosa agora, finalzinho. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo. Sabe quem são os santos que estarão nesse dia? Você e eu. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia! Nós estaremos com o Senhor, irmão. Nós quem? Os que nos arrependemos dos nossos pecados. Aquele que vencer vai estar com o Senhor Jesus e no seu cavalo branco. Nós vamos chegar e nós vamos ver o terremoto acontecer. Vamos ver o Senhor Jesus com o seu cavalo passando. O que as pessoas gritavam quando colocavam os ramos para Jesus passar? Eles gritavam Oxaná, ou seja, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Numa tradução mais fiel aos meus olhos, diz assim, salve Jesus, né? Salve Messias, salve bendito. Esse salve não é no sentido só de viva, não, é de salva-nos. E vai acontecer exatamente a mesma cena. Por quê? Israel estará cercada, o povo judeu, 1/3 já vai ter sido morto, já vão estar mortos dentro da cidade. O vale do Armagedon é sangue puro, os exércitos entraram em batalha, mortandade terrível, e aquele povo está clamando que Deus envie o Messias, que Deus envie o Messias, e novamente agora vem o Senhor Jesus, só que ele não vem mais num jumentinho, agora ele vem no cavalo branco, e a palavra diz, e todo olho o verá. E aí alguém diz assim, como assim? Sim, todo olho o verá, pelas redes de televisão, pelas redes sociais, o mundo todo vai saber o que está acontecendo, só que nós não vamos ver pela televisão, nós estaremos presentes. Nós vamos ser protagonistas, vamos estar juntos ali, aleluia, e aquele povo gritando e clamando, salva-nos, e aí o Senhor Jesus vem, e a palavra diz que eles reconhecerão, por causa dos furos em suas mãos, que aqueles que eles crucificaram, foi Jesus o Messias, aleluia, fica de pé igreja amada, abalabachúria, anderemassúria, labaralabastei. Aleluia. Quem deseja estar pronto para esse dia? Aleluia. Aleluia. Fecha os teus olhos. E eu te convido a fazer um exame de consciência. Aleluia. Aleluia. Busca na tua vida se há algo, se é a pornografia, se é o adultério. O que é que não está bem? Se é a corrupção, se é a idolatria, se tem coisas na tua vida que são mais importantes do que o teu Deus. Alguém ficou triste com você, alguém não te tratou do jeito que você queria, você se rebela contra Deus. Ai, meu irmão, meu querido, aleluia, nessa tarde que haja arrependimento no nosso coração. Eu te convido a estar orando, a estar clamando, dizendo, Senhor, traz ao meu coração a tristeza que produz arrependimento, que eu volte, Senhor, a sentir, que eu volte a ficar triste quando eu peco. Reaviva-nos, Senhor, reaviva-nos, Senhor, reaviva-nos, Senhor, que ninguém esteja morto, Pai, que nenhuma mente esteja cauterizada, mas que nós possa, Senhor, perceber aquilo que está errado, aquilo que está mal, Senhor, na nossa vida, que o Teu sangue, Senhor, nos purifique de todo pecado, que o Teu sangue nos lave, Senhor, nessa tarde, e que nós possa ser revestidos, Senhor, de poder, revestidos, Senhor, de autoridade, sobre a Tua igreja, Senhor, estenda a Tua mão, trazendo restauração, trazendo vida em abundância. Levanta, Senhor, a Tua bandeira sobre nós, levanta, Senhor, a Tua bandeira sobre nós, que a palavra ministrada, Senhor, traga a veracidade, Senhor, dos acontecimentos, que a palavra ministrada, Senhor, gere em cada coração temor, pelo dia, Senhor, da Tua vinda, pelo dia, Senhor, do arrebatamento da Tua igreja,
Que cada um possa estar preparado. Adore, adore ao Senhor. Peça azeite sobre a tua vida, peça óleo sobre a tua vida.